Olá pessoal, esse vídeo faz parte de uma atividade realizada pelos estudantes de Medicina da Universidade Federal de Alagoas para a disciplina de Urgência e Emergência, sob orientação do professor Tairone Barreto. Nesse vídeo, eu, Ellen Samara e minha colega Samila Pinheiro, iremos falar sobre as arritmias cardíacas. Eu vou dar início falando sobre as taquiarritmias, que são alterações do ritmo cardíaco, cuja frequência cardíaca está acima de 100 batimentos por minuto. O quadro clínico desse paciente costuma ser inespecífico. Ele pode chegar no serviço de emergência se queixando, por exemplo, de mal-estar, de palpitação. Então, é necessário que a gente caracterize essas palpitações, que a gente pesquise o histórico, os antecedentes desse paciente, se ele tem um histórico de arritmia, de outras cardiopatias ou outras doenças que possam apontar para a causa dessa alteração. E principalmente precisamos nos atentar aos sinais de instabilidade, porque hipotensão, choque, precordialgia, rebaixamento do nível de consciência e dispneia são sinais que exigem uma intervenção imediata. Porém, somente o quadro clínico do paciente não é suficiente para chegar a um diagnóstico. É preciso lançar mão de exames complementares e o eletrocardiograma é o exame indispensável para isso. Outros exames podem também ser solicitados, como função renal, eletrólitos, a depender do diagnóstico diferencial que a gente quer fazer. Mas o eletrocardiograma é realmente o indispensável, fundamental. A partir dele, iremos fazer 3 perguntas que irão nos ajudar a identificar qual a taquiarritmia de que estamos tratando. Essas 3 perguntas são: o complexo QRS, ele é estreito, ou seja, ele é menor que 120 milissegundos ou é largo? O ritmo é regular ou irregular? Existe onda P? Se sim, qual a relação dela com o complexo QRS? Existem mais ondas P do que complexo QRS, menos ondas P, a quantidade é igual ou a onda P não é identificada de jeito nenhum. Então, com isso eu trouxe esse fluxograma apontando as principais taquiarritmias. Aqui as de intervalo de QRS estreito, que são taquiarritmias supraventriculares, e nessa outra continuação as taquiarritmias de QRS largo, que a maioria são taquicardias ventriculares, não todas, mas a maioria sim. Então, como dá para perceber, existe uma infinidade de tipos de taquiarritmias. Então, eu vou abordar aquelas mais comuns. Começando com as de QRS estreito e ritmo regular. Eu trouxe como exemplo a taquicardia sinusal e a taquicardia por reentrada nodal. A taquicardia sinusal não necessariamente é algo patológico, é aquela taquicardia que a gente tem, por exemplo, quando pratica exercício físico. Mas ela pode ser causada também de forma secundária a uma infecção, a anemia. Então, para tratar essa taquicardia, a gente tem que tratar a causa de base dela. Já a taquicardia por reentrada nodal, ela é a causa mais comum de palpitações em pessoas que não têm alterações estruturais cardíacas. Ela é paroxística, pode ter um início espontâneo ou pode também ser causada por ingestão de álcool, de café. No eletrocardiograma, a onda P, ela pode apresentar em D2, em V1, uma onda P retrógrada, uma onda P negativa, que parece uma onda S, mas é uma onda P. Para a resolução dessa taquicardia, podemos fazer manobras vagais, que é massagem do seio carotídeo, manobra de Valsalva ou Valsalva modificada, e quando isso não resolve, partimos para terapia farmacológica, com a adenosina. Quanto a esse medicamento, é importante informar o paciente dos efeitos dele, porque ele é um tanto incômodo. Algumas pessoas relatam que ela causa uma sensação de risco de morte iminente. Então, para aqueles pacientes que são jovens, que não têm uma alteração cardíaca estrutural,
Uma alternativa para a adenosina são os bloqueadores de canais de cálcio intravenosos, como o diltiazem e o verapamil, porque não apresentam esse efeito colateral tão exuberante. Continuando, né, nas taquicardias de QRS estreito, mas agora as irregulares, eu trouxe como exemplo a taquicardia atrial multifocal, que ela é causada por múltiplos focos, né, ectópicos de automatismo nos átrios. Ela está muito relacionada a causas respiratórias, como DPOC exacerbado ou distúrbios eletrolíticos. Então, para o manejo dessa taquicardia é tratar a causa de base. Para ela, os antiarrítmicos em geral não são úteis. A reposição de magnésio pode até ser útil e para tentar reduzir a condução pelo nó atrioventricular, pode ser feito o uso de bloqueadores dos canais de cálcio, beta-bloqueadores e também de amiodarona. Agora, adentrando nas taquicardias de QRS largo, que costumam ser as taquicardias ventriculares, eu trouxe a monomórfica, que é que tem um ritmo regular, e a polimórfica, que tem ritmo irregular. O manejo delas é similar, mas a monomórfica, o paciente quando está instável deve receber a cardioversão elétrica sincronizada. Já na taquicardia ventricular polimórfica, isso não é possível, porque o aparelho dificilmente conseguiria identificar o momento de aplicar o choque. Então, ele é feito com desfibrilação mesmo. Além disso, né, na polimórfica deve ser feita a correção de distúrbios eletrolíticos e para prevenir novos episódios, pode ser feito a amiodarona ou a lidocaína nessas doses. Por fim, um exemplo também de uma taquicardia de QRS largo e ritmo irregular, tem o Torsades de Pointes, que é uma taquicardia ventricular polimórfica com QT largo. Ela pode ser de causa congênita, mas isso é raro, normalmente ela é causada por distúrbios eletrolíticos mesmo, ou medicamentos. Nesse caso também vai ser aplicada uma desfibrilação a 200 joules e deve ser feita uma infusão de magnésio. A dose de ataque com sulfato de magnésio a 10%, 12 gramas intravenosos em 10 minutos e de manutenção com 1 a 4 gramas por hora. Em casos refratários, pode também ser feito uso de adrenalina ou dobutamina. Olá pessoal, meu nome é Samila, vou falar um pouco agora sobre a fibrilação atrial. Ela é um ataque-arritmia, como as que já foram comentadas na parte anterior da aula, e essa vai ser a ataque-arritmia, na verdade a arritmia de forma geral mais comum no departamento de emergência. A fibrilação atrial ela é caracterizada por uma desordenação na atividade elétrica do átrio e ela pode estar associada com algumas condições, que seria principalmente a doença estrutural cardíaca, valvopatias e ocorrência de cirurgias cardiotorácicas. Essas condições podem estar em uma ou mais associadas e pode também não haver associação com nenhuma. Em relação à anamnese na fibrilação atrial, é muito importante questionar sobre o uso de medicações e sobre a história de sangramento prévio. Esses dois fatores eles vão ser muito importantes no momento do tratamento da fibrilação. Sobre os sintomas, o principal vai ser a palpitação taquicárdica, mas existem outros sintomas que podem estar associados também, então dispneia, tontura, angina, pode inclusive até progredir para um quadro de instabilidade hemodinâmica, quando a resposta ventricular é mais rápida. No exame físico, a gente vai encontrar basicamente essa irregularidade no pulso, tanto na ausculta quanto na palpação, além da taquicardia, claro, como eu tinha comentado, é na ataque-arritmia. O diagnóstico da fibrilação atrial, ele precisa do eletrocardiograma para ser confirmado, e esse eletrocardiograma vai trazer como alterações a ausência de onda P e a presença de ondas F. E é interessante destacar que são ondas F minúsculo. Então, é diferente daquelas ondas F do flutter atrial, que seriam F maiúsculo. Aqui a gente tem ondas que são irregulares e que são morfologicamente distintas entre si, o que caracteriza a fibrilação atrial. Sobre o tratamento, ele é dividido em 3 esferas, que seria a primeira, a prevenção do acidente vascular cerebral. Essa prevenção ela é feita por meio da anticoagulação oral. Porém, essa anticoagulação não é recomendada para todo mundo. Então, seria para pacientes que têm uma estenose mitral moderada ou grave, que já tiveram a colocação de uma prótese valvar mecânica, ou que na pontuação do Chades-Vasque tem para homens uma pontuação maior ou igual a 2 e para mulheres maior ou igual a 3. Esses pacientes eles têm indicação de receber anticoagulação oral, que é feita com
duas opções medicamentosas, que seriam os antagonistas da vitamina K, no caso a varfarina, ou os anticoagulantes orais diretos. Em relação à segunda parte do tratamento, a gente tem controle de ritmo e controle de frequência. Sobre o controle de ritmo, é interessante avaliar se esse paciente está instável ou estável. Pacientes instáveis têm indicação para fazer uma cardioversão elétrica sincronizada direta. A não ser que já tem 48 horas que ele começou a ter esses sintomas, então a gente acaba tendo um risco maior de embolização. Por isso, nesse caso, vai ser necessário fazer um ecocardiograma transesofágico, ou, se não for possível, pode ser feito também durante 3 semanas, uma anticoagulação, para depois fazer a cardioversão. Para o paciente que está estável, pode ser feita a cardioversão farmacológica, mas não é obrigatória. Vai ser uma questão de analisar individualmente cada paciente, quais são os sintomas, quais os antecedentes, quais seriam as complicações, a questão de risco-benefício do procedimento para ele. Em relação ao controle da frequência, vai ser muito importante identificar e tratar a causa dessa alteração de frequência. Então, pode ser um paciente que está com uma infecção, com anemia, até com desidratação. São diversas condições clínicas que podem acabar causando essa alteração da frequência e é importante conseguir identificar e tratar para a gente resolver o quadro como um todo. O alvo de batimentos cardíacos é de 110 BPM, e às vezes o tratamento da causa vai precisar de um auxílio para conseguir chegar nessa meta, então a gente tem o uso de alguns medicamentos, principalmente os beta-bloqueadores, que vão ser a primeira linha. Então a gente tem os molol, metoprolol e os outros também podem ser utilizados. Porém, existem outros medicamentos também, então digoxina, amiodarona, os bloqueadores de canal de cálcio e aí especificamente o verapamil e o tiazem podem ser utilizados também no lugar dos beta-bloqueadores. Vou falar um pouquinho agora sobre a bradicardia, que é um sinônimo de bradiarritmia. Nessa condição, a gente vai ter uma diminuição da frequência cardíaca, que pode ser tanto de forma absoluta, quando a frequência está menor que 60, ou de forma relativa, quando o paciente tem uma condição onde ele necessita aumentar o débito cardíaco, mas o organismo não consegue fazer essa adequação da frequência cardíaca para esse débito ser suficiente. Na anamnese, vai ser muito importante perguntar sobre as medicações, eu vou falar mais pra frente. Existem muitas medicações que podem causar bradiarritmia. Sobre os sintomas, o mais comum vai ser pacientes que têm uma dispneia, uma confusão mental, podem ter síncope, pré-síncope, dor torácica, é um quadro um pouco variado. No exame físico, a gente vai encontrar basicamente a bradicardia, como eu já falei, e alguns achados, por exemplo, em estado jugular, presença de B3, alguns achados que podem acabar simulando um quadro de insuficiência cardíaca. Em relação ao diagnóstico, a gente vai precisar fazer o eletrocardiograma e ele vai ser importante para diferenciar alguns tipos de bradicardia. Essa imagem, ela mostra os tipos de bloqueio atrioventricular. Então, no primeiro traçado, a gente tem um traçado normal, sem nenhuma alteração. No segundo, já tem um bloqueio de primeiro grau, onde a gente encontraria como achado um prolongamento do segmento PR. Na terceira linha, a gente tem um bloqueio de segundo grau, e esse segundo grau é dividido em MOBITs 1 e MOBITs 2. No MOBITs 1, a gente tem uma característica parecida com o primeiro grau, porém, esse prolongamento ele vai aumentando de forma progressiva, até chegar num ponto onde existe um bloqueio da onda P. Isso significa que a onda P está sozinha e não acompanhada do complexo QRS como deveria ser. Esse bloqueio ele vai acontecer depois desse aumento progressivo. Isso vai diferenciar do MOBIT tipo 2, que já é a quarta linha. Nesse caso, a gente não vai ter esse aviso, não vai haver esse aumento prévio e simplesmente vai chegar uma onda P que vai estar bloqueada. Em relação ao terceiro grau, vai ser quando existe uma dissociação completa entre o átrio e o ventrículo. Então, a onda P e o complexo QRS, eles não vão funcionar de forma conjunta e vai ficar um aspecto meio aleatório nesse elétron. A gente vai encontrar uma frequência maior de onda P do que de complexo QRS, porém, eles não vão acontecer de forma harmônica, de forma síncrona. Nesse outro elétron, ele mostra também as mesmas características, né? O primeiro seria o bloqueio de primeiro grau, o segundo de segundo grau, tipo MOBITs 1, o terceiro é o segundo grau MOBITs 2 e o quarto, ele é o que chama de bloqueio avançado. É um bloqueio de segundo grau, onde existem duas ondas P consecutivas que estão bloqueadas. Seria isso que a gente consegue ver. E o último é o bloqueio total, que seria o bloqueio de terceiro grau. Em relação ao tratamento, a gente vai buscar caracterizar se esse paciente está estável ou instável. No caso da estabilidade, vai ser necessário avaliar o bloqueio, porque, por exemplo, se ele tem um bloqueio de grau 2, MOBITs 2, ou se ele tem um bloqueio total, ele vai ter uma indicação para internação. A conduta aqui vai ser o marcapasso transvenoso. Ele pode ser considerado em alguns casos mais avançados, mas não necessariamente ele precisa ser feito. Em relação às bradicardias instáveis, nesse caso, a gente primeiro vai precisar fazer a estabilização do paciente. Então, todo aquele protocolo de vias aéreas, ventilação, acesso venoso, oxigenação, todas as etapas para estabilizar esse paciente, para em sim começar o tratamento dele, que vai ser inicialmente feito com um marcapasso transcutâneo
e com atropina intravenosa. Depois dessas medidas, a gente vai avaliar se existe intoxicação por medicamento. Como eu tinha comentado antes, existem alguns medicamentos que vão causar essa bradicardia e, dependendo do medicamento, a gente vai precisar fazer um antídoto para ele. Caso, depois dessa etapa, os sintomas ainda assim persistam, o paciente deve ser reavaliado. Se ele tem sintomas leves, a gente tem duas opções medicamentosas, que são os beta-agonistas, que vão ser usados para a maior parte dos pacientes, e a aminofilina. A aminofilina ela é reservada para pacientes que estão com quadro de infarto agudo do miocárdio. De forma geral, os outros pacientes vão usar os beta-agonistas. Caso o paciente tenha sintomas graves, tem instabilidade hemodinâmica, ou, por exemplo, ele fez uso do beta-agonista, mas não teve resultado, a gente tem aí um indicativo para a passagem do marcapasso transvenoso.